Olá, meu nome é João Marcos e nessa sequência de vídeos eu vou mostrar para você como montar uma carteira de ações, como começar a investir em ações no mercado financeiro. É um curso que vai te mostrar todos esses passos, né, e os primeiros passos ali que você pode dar para cometer menos erros ali no início e tentar montar uma carteira que seja viável ali para você. E o primeiro passo ali é você definir que tipo de perfil, qual é o seu tipo de perfil, não aquele o teste que a corretora faz, né? Primeiro, antes de criar uma conta na corretora, antes de começar a procurar boas ações, definir qual é o seu objetivo, né? Se você realmente é um investidor que está preparado emocionalmente para lidar com riscos, se você está no momento da vida que você pode lidar com riscos, tem diferentes perfis. Por exemplo, se você é jovem e está começando, você tem que se expor mais a risco, até porque você tem muito tempo pela frente e porque você precisa construir muito capital. Se você já tem um capital, ou seja, está ali perto da sua liberdade financeira ou já tem a sua liberdade financeira, você deve criar mais proteção. Você não deve se expor tanto ao risco, afinal você já tem ali um capital sólido. Então, existem essas nuances ali, essas diferenças entre esses perfis e a gente vai falar sobre exatamente isso. E se você já está ali na metade do caminho entre você e sua liberdade financeira, você já tem um pouco mais de risco, mas também tem que ser um pouco mais conservador. Então, saber lidar com esses momentos da vida que a vida nada mais é do que dito momentos da vida financeiro, não é momento da vida em termos de idade, nem tanto. É quanto patrimônio você tem. Falando em idade, se você tem um perfil que gosta de correr risco, aí você também tem que criar proteções dentro desse risco, né? Não é só colocar risco que você vai ter retorno. Se fosse assim, né? Todo mundo aí do day trade, todo mundo que faz operações arriscadas, opções, estaria multimilionário. Mas não é assim que funcionam as coisas. Você precisa entender alguns passos antes de começar a investir. E o primeiro deles, definir seu objetivo com montando essa carteira de ações, montando esse portfólio de ações ali. Assim, o meu objetivo, vou contar como foi o meu objetivo. O meu objetivo é uma carteira de longo prazo, até porque eu acho que é a única forma de você garantir que a bolsa vai ser rentável e diluir risco. Afinal, você coloca o efeito do longo prazo e dos juros compostos a seu favor quando você decide usar a bolsa de valores como uma carteira previdenciária. Afinal, eu percebi que, como aqui no Brasil a gente tem a reforma da Previdência, toda essa situação, a gente entende, depois de um tempo que você tem ali um pouco de educação financeira, e no básico, um dos pontos principais é você entender que no Brasil a previdência privada é falida, é um sistema de pirâmide, afinal, ela não gera frutos, ela não gera renda, o governo não gera renda, o governo é apenas, apesar do governo ter caixa, a previdência ela é uma instituição falida, afinal, quem trabalha hoje é que sustenta quem está aposentado e em algum momento isso vai perder o equilíbrio. E fora que a aposentadoria ali é um valor irrisório, afinal dá mal para você pagar as contas. A gente vê que quem se aposenta passa por muitas dificuldades quando não fez um planejamento de educação financeira, de acumular capital durante a vida toda, né? E por não querer depender, até porque não tem como depender dessa previdência privada, afinal você teria que, além disso, como eu tenho um perfil mais empreendedor, você não deve ficar dependendo, afinal você não vai trabalhar em formato CLT na grande maioria do tempo. Se você não vai trabalhar na CLT, você tem que buscar esse formato aí de previdência, de carteira previdenciária. E a carteira previdenciária, como tem muito tempo, como vai demorar 30 anos, você pode sim, nesse momento eu optei por ir por questões de botar um pouco mais de risco. Não, o risco não é porque você gosta do risco, de sentir prazer em ter o risco, é porque simplesmente sem risco, sem ganho, né? Como dizer, sem dor, sem ganho. A dor, no caso no mercado financeiro, seria o risco e o ganho seria ali os juros compostos, os dividendos, tudo isso que faz com que uma curva se acentue muito exponencialmente. Então, exatamente definir esse tipo de objetivo, e meu objetivo era esse, e peço agora que você, nessa tarefa, a sua próxima tarefa é definir exatamente isso. Qual que é o seu objetivo, quanto você está disposto ao risco. Afinal, vai ir bem de acordo na próxima etapa, que é como que você vai estruturar a sua base, né, de carteira, como você vai montar quanto a porcentagem para cada um, quais tipos de empresa você vai poder investir. Por exemplo, se você quer se expor no mercado financeiro em ações, mas quer reduzir o risco, você pode ir em empresas maiores, mais sólidas, que só são pagadores de dividendos, que são as blue chips, exemplos dos bancos, grandes empresas de bens de consumo perenes como energia, água, luz, né?
que sempre vão ter ali, que tem contratos futuros maiores, do que empresas, e se você, do que arriscar mais em empresas como o Banco Inter, como empresas que têm ali, que são de tecnologia, que são disruptivas, que ainda estão engateando para chegar a algum lugar. Então, existem esses dois perfis e existem empresas ali no meio que também têm potencial de ganho, mas também tem potencial de serem, por serem mais conservadoras, que ainda não estão tão grandes, mas são empresas perenes, no caso como Energias do Brasil, como Taesa, que são empresas de energia. Então, analisar esses pontos para que você não erre, para que você não fique. O objetivo é você ter uma carteira que se encaixe no seu perfil, que não te tire o sono à noite, que você tenha confiança naquilo que você está fazendo. E não, e antes de tudo, não faça nada, não crie uma conta na corretora, não invista em primeiras ações se você não conhece o mínimo ali sobre esses determinados ativos que você está entrando e buscando, como eu falei. E existem outros perfis, né? Se você quer operar para longo prazo, é o mais indicado que eu indico, você sim, aí tem a grande vantagem do tempo e a grande vantagem de não precisar ter uma gestão tão ativa, né? Agora, se você quer investir a curto prazo em day trade, em operações de swing trade, que não são aconselhados a ninguém, né? Quero lembrar, isso aqui não é aconselhamento, até porque a CVM é bem rígida quanto a isso. Então é simplesmente para que você entenda que se você correr mais risco, o potencial é de ganho maior, porém você está sacrificando ali isso. E que se você está pensando que é curto prazo, talvez você se engane muito, achando que alguma coisa vem rápido na vida, e entenda isso uma hora ou outra. Você vai entender que realmente é o efeito do longo prazo e dos juros compostos, de todos esses estudos, de toda essa dedicação, de todo esse aporte mensal de dividendos que vão fazer com que sua carteira cresça, evolua e você consiga ter uma resistência de longo prazo ali boa. Então é isso, identifica exatamente, coloque no papel quais são os seus objetivos e que tipo, se você está disposto a correr risco alto, risco baixo, risco moderado ou risco alto, né? E leve em conta se você é jovem e tem controle emocional, você vai ter que correr mais risco. Se você não é tão jovem, mas também tem um pouco de controle emocional, e opte por ativos medianos. Eu vou falar de algumas opções que você tem, mas e se você já é mais velho e tem um patrimônio ali que está quase naquilo que você já queria, opte por proteção de capital, menos risco. Afinal, você não pode se expor agora que o jogo está quase ganho. Enfim, você tem que saber dosar esses momentos ali. E cabe a decisão final a você, né? Então decida exatamente que tipo de perfil você tem, que tipo de aversão ao risco você tem.